Oi gente, sou Tati Lemos e é muito bom ter você conosco aqui no canal. Toda quarta-feira a gente tem um assunto falando sobre a saúde das nossas crianças, relacionamento em família. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa o seu joinha e acompanha com a gente. Vamos caminhando junto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre crianças ansiosas. Não sei se você tem uma criança ansiosa aí na sua casa, mas cada vez mais cedo nós temos atendido e acompanhado crianças e adolescentes extremamente ansiosos. A ansiedade pode acontecer em algumas fases do seu desenvolvimento, às vezes quando chega um irmãozinho novo, mudou de escola, divórcio dos pais, alguma mudança na família. Às vezes a gente percebe ali entre 10 e 11 anos, é muito comum receber crianças sendo atendidas com dor no peito, um pouquinho de falta de ar e é apenas uma crise leve de ansiedade. Mas a gente tem percebido algumas crianças e adolescentes tendo prejuízo na sua vida, nos seus relacionamentos por causa da ansiedade. E se você tem vivido isso na sua família, talvez você precise de ajuda. Como é que a gente pode perceber a ansiedade nas crianças e nos adolescentes? Muitas vezes eles têm dificuldade de conciliar o sono, insônia, rói os dedos das mãos, às vezes até dos pés, às vezes cortam ou comem a pontinha dos cabelos, tem dificuldade de dormir sozinho, não conseguem esperar por um evento, às vezes eles mesmos se declaram ansiosos. Preste atenção nos sinais. Algumas coisas podem fazer com que a criança seja ansiosa e a gente hoje vai trabalhar basicamente em 3 pontos que eu acho importante de a gente agir. Nem sempre a gente vai conseguir determinar qual é o foco, mas essas coisas que nós vamos conversar agora um pouquinho, eu tenho certeza que se a gente de repente tomar uma atitude, mudar um pouquinho da nossa posição, a gente pode fazer uma diferença nesse cenário. O primeiro ponto é o ativismo. Temos encontrado crianças com uma agenda mais complexa e mais lotada do que adultos. Sempre tem atividades na escola, no período extracurricular, elas são lotadas de atividades extras, tanto atividades esportivas como intelectuais, e a gente deve de perceber se a nossa criança tem condições, tem idade para estar tendo tanta atividade, se ela não se sente fadigada, muito cansada. Outras vezes tem que acompanhar a gente como pai, né, nas nossas atividades, também no trabalho. Então perceba se a sua criança não está ativa demais, não está com compromissos demais. As crianças precisam, às vezes, gente, ter um tempo de não fazer nada. Tem algumas crianças que não sabem lidar, por exemplo, com o tédio. Se você precisa que ela espere 20 minutos por um atendimento médico, ou espere que você termine de fazer a mão, por exemplo, no cabeleireiro, e ela não tiver ali um joguinho de computador, se ela não tem alguma coisa específica, né, um brinquedo que interaja com ela, ela não sabe lidar com o ócio. Permita que a sua criança, às vezes, não tenha algo para fazer. E diga a ela, pega um caderno, pega uma caneta, brinca com a sua imaginação, imagina que você está em algum lugar, faça com que a sua criança exercite a criatividade e aprenda a lidar com o tempo livre. Isso é muito importante para eles. É importante também a gente pensar nos porquês dessas atividades. A gente, como pai, deve de analisar: a criança se diverte nessas atividades? É produtivo para ela? Ela está tendo um rendimento legal nesse monte de atividades que a gente colocou ela? Quais são as intenções que fizeram a gente colocar ela ali? Reflita um pouquinho sobre isso e quem sabe isso pode fazer um pouquinho de diferença na sua vida. O segundo ponto vai ter um vídeo específico sobre isso, mas eu quis trazer também quando a gente fala de ansiedade, que é o excesso de exposição às telas. A gente sabe que as crianças hoje estão hiperconectadas desde muito cedo. Pensa comigo, gente, uma criança lá de 2, 3 anos tem a internet à sua disposição, a resposta é sempre rápida, imediata, o joguinho é na hora, já passa de fase, e quando ela está no mundo real e ela não faz muita diferença ainda no seu desenvolvimento cerebral sobre o que é real e o que é virtual nessa idade, ela não sabe esperar, ela não consegue entender por que o mundo não gira tão rápido quanto a tela do seu celular. Então o excesso de exposição a telas, ele já tem trazido alguns resultados em estudos científicos mostrando que isso altera o padrão de sono, a qualidade de sono e tem trazido agitação e aumentado os sintomas de hiperatividade em muitas crianças. Perceba se o seu filho não tem estado muito exposto a telas e jogos eletrônicos. E o terceiro ponto, falando sobre a ansiedade das nossas crianças, é a gente olhar um pouquinho para nós.
Crianças veem, crianças fazem. Gente, longe de mim falar sobre culpa ou trazer um peso para você mãe, você pai que está assistindo esse vídeo hoje. Mas é importante a gente lembrar de que a forma como a gente lida com as emoções e com o nosso dia a dia impregna na criança uma forma que eles também respondem às atividades deles. Acho que no outro vídeo eu já comentei que a Marina, quando era muito pequena, às vezes eu pegava ela pegando o celular e falando com a minha mãe, assim, andando pela casa com o celular colocado assim embaixo do braço, como se isso fosse uma forma de falar, mesmo que ela tivesse com as mãos livres, porque eu estava lavando louça, amarrando o cadarço dela e falando com o celular aqui, então ela imitava a minha forma de conversar com a minha mãe ao telefone. Então, quando a gente reage às coisas do nosso dia a dia de maneira ansiosa, agitada, muitas vezes a gente se declara ansioso, né? A criança acaba absorvendo muito disso. Então, preste atenção no seu dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivi uma vez no consultório. Uma criança de 8 anos, ela tinha um quadro de ansiedade e irritação na família e ela veio na consulta pediátrica comentando sobre isso, né? Pedindo até um remédio, talvez, para a criança ficar um pouco menos ansiosa. A gente encaminhou ela para um acompanhamento psicológico. E quando ela voltou, ela trouxe essa história que eu vou compartilhar com vocês, mostrando como às vezes pequenas mudanças no nosso dia a dia podem diminuir a ansiedade de uma criança. Na conversa, elas comentaram de que na consulta com a psicóloga, a criança acabou falando de que a mãe acordava ele sempre muito com pressa, né? Eles tinham que sair correndo para a escola e a mãe acordava ele dizendo: filho, tá na hora, você tem que se levantar, tem que tomar café, nós já estamos atrasados. E tudo aquilo ia gerando uma ansiedade, uma irritabilidade e atrapalhava muito o relacionamento deles. O menino, na consulta com a psicóloga, disse, né: mãe, eu preferia acordar mais cedo, mas ter mais tempo para fazer minhas coisas. E a mãe, ela usou a expressão assim, ela disse assim: doutora Tati, eu achei que eu estava arrasando, eu preparava tudo para o meu filho, deixava o uniforme dele pronto, o cafezinho pronto e acordava ele 10 minutos antes de sair, mas colocava uma pilha nele muito grande e achava que eu estava arrasando como mãe, protegendo ele de ter que fazer tudo aquilo naquele tempo mais comprido. Eu queria deixar ele dormir até mais tarde. Então veja, gente, que às vezes a nossa atitude diante da criança pode acabar gerando uma ansiedade maior neles e pequenas mudanças, pequenas observações no nosso cenário podem fazer uma diferença enorme na nossa família. Queria te convidar a fazer o seu melhor possível. Não estamos falando de culpa. Eu sei que o nosso dia a dia é mesmo corrido, eu sei que a gente tem múltiplos afazeres, a gente tem uma jornada às vezes tripla de trabalho, mas pequenas observações, pequenas mudanças em família podem melhorar muito a nossa vida e o nosso cotidiano. E esse é o desejo do meu coração. É por isso que eu estou aqui toda quarta-feira, trazendo um tema que fale sobre a saúde dos seus filhos ou que fale sobre a sua família, porque o meu desejo é ajudar você a viver e partilhar de uma história em família com memórias maravilhosas e fazendo sempre o nosso melhor possível. Não somos perfeitas, mas somos reais. Eu quero caminhar com você e fazer parte de uma melhora da sua história. Um beijo para você e até a próxima quarta-feira, o próximo vídeo. Beijo!